Olá, eu espero que todos estejam bem. É com bastante alegria e satisfação que nós estamos aqui mais essa semana, dando continuidade aos nossos estudos, conhecendo a filosofia espírita através do Livro dos Espíritos. Ainda na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, onde na verdade não é uma questão, é um comentário que diz respeito às considerações sobre a pluralidade das existências, que fala na questão 222. Como esse comentário é bastante extenso, nós dividimos, de acordo com o tamanho, dos parágrafos, para que fosse mais fácil o entendimento, tá? Então, seguindo aqui, nós estamos falando no seguinte parágrafo: reúne em certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Suponde que um véu encubra todos os dias precedentes ao que os reunistes e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Então, como nós estamos falando da pluralidade das existências, então aqui nesse comentário da questão 222 está sendo explanado várias situações para que a gente possa refletir, se nós somos seres que fomos criados junto com o nosso corpo físico ou se a alma já é pré-existente. Então, Kardec vem explorando bastante esse tema. E ele se diz o seguinte: perguntareis naturalmente como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e jovens outros, instruídos uns, outros ainda ignorantes. Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo, tudo se vos tornará explicado. Partindo do princípio, se nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, na medida que o tempo vai passando, que as existências elas vão acontecendo em nossas vidas, nós vamos evoluindo. Alguns evoluem mais rapidamente porque existe o livre-arbítrio e a vontade própria, que é o mérito próprio das conquistas do espírito, no conhecimento intelectual e moral. Então ele diz assim: Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita? Não. Partimos de um fato patente, incontestável: a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que uma outra teoria lhe dá explicação simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explica aquela que explica? À vista da sexta interrogação acima, dirão naturalmente que o Hotentote é de raça inferior. A sexta interrogação nós vimos no vídeo anterior. E o Hotentote aqui é como se fosse uma raça primitiva, que ainda está em evolução. Perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Veja, se nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e nós temos essa divisão de raça, significa que é uma inferioridade nossa. Porque se Deus é bom e justo, ele não faz distinção. Mas veja, a provocação que Kardec faz aqui, Perguntaremos então se o Hotentote é ou não um homem. Se é, por que a ele e a sua raça privou Deus dos privilégios concedidos à raça caucásica? Essa raça caucásica seria seres, vamos dizer assim, no norte, no europeu, seria uma raça mais branca. Então veja, se Deus é bom e justo, por que ele daria privilégio a uma raça e não a outra? Faz sentido, quando nós entendemos o que é Deus, a grandeza da divindade? Então ele continua assim, se não fosse considerado um homem, por que tentar fazer o cristão? A doutrina espírita tem mais amplitude do que tudo isto. Ou seja, se nós entendemos por que existe aquele esforço de todos para doutrinar, para educar, para melhorar a condição intelectual e moral de todas as raças, principalmente essas que aqui citado, as raças mais primitivas, aquelas que ainda não acompanham o resto da civilização.
Por quê? Porque essa preocupação de civilizá-los, de educá-los, de melhorá-los, não é? Então, está intimamente ligado na nossa própria consciência. A evolução é a lei do progresso. Nós progredimos. O que pode acontecer é que em determinado momento nós estacionamos, mas jamais regrediremos. Aquilo que conquistamos, que aprendemos, é patrimônio do espírito. Lá na frente, em determinado momento, podemos usar ou não, de acordo com as nossas necessidades evolutivas e de acordo com aqueles planejamentos reencarnatórios que cada um de nós temos, que nós buscamos na nossa base, né, no nosso conhecimento, que é a nossa base, para que aquilo nos seja útil em determinadas situações da nossa caminhada evolutiva. E aí continuamos, né? Segundo ela, não há muitas espécies de homens, há tão somente cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém, todos suscetíveis de progredir. Não é este princípio mais conforme à justiça de Deus? Veja, novamente, né, nos provocando aqui. Todos nós, independentemente de qual a categoria, de como estamos no nosso grau evolutivo, todos os espíritos criados por Deus são suscetíveis a atingir o aperfeiçoamento, ou seja, o estado, né, de iluminação. Agora, isso depende única e exclusivamente da nossa caminhada, do nosso esforço próprio, dos nossos méritos, das nossas conquistas, né? Que cada um de nós, durante a nossa trajetória, de acordo com as circunstâncias, né, que nós estamos ali envolvidos, podemos avançar mais rapidamente ou não, né? Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se a considerarmos, tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. E aí vem, né, um ponto que Kardec traz aqui. Se a nossa existência atual é que só ela decidirá da nossa sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Veja, qual a diferença, não é verdade? Se nós fomos criados por Deus e nós estamos ali, de repente, numa situação que nós reencarnamos, né? Numa condição que não estamos ali enquadrado como homem civilizado, e sim numa questão de um grupo, né, que está mais ligado ainda com os conhecimentos instintivos, primitivos. Por que essa distinção? Não é verdade? Como explicar isso? Se Deus é bom e justo, por que ele daria privilégio a uns e daria, né, essa dificuldade para outros? Quando nós mergulhamos na doutrina espírita e entendemos a pluralidade das existências, nós não podemos ver só o presente, temos que analisar também o passado e, obviamente, o que fazemos hoje na nossa existência atual, isso nos dará condições melhores ou piores nas existências futuras, porque se nós acumularmos débitos, continuaremos a responder por eles, porque somos responsáveis por aquilo que fazemos. De novo, uma outra provocação. O homem que trabalhou toda a sua vida para melhorar-se, virá ocupar a mesma categoria do outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de se tornar melhor? Veja, novamente trazendo o ponto. Se nós temos o livre-arbítrio e fazemos as escolhas, e essas escolhas acabam nos trazendo responsabilizações, consequências, quando nós nos esforçamos para nos tornar um ser humano melhor, e às vezes aquele outro irmão ou irmã não tem essa mesma conduta, qual é a diferença então, não é? Porque uns, né, teriam uma condição, né, diferente do outro. Obviamente, porque nós somos seres individualizados, temos nossos pensamentos próprios, nossas convicções e tomamos as decisões. E quando isso vai refletir na condição que nós estamos buscando, porque as decisões equivocadas comprometem sim a nossa condição, não é? Então aqui é muito disso, né? Se nós nos esforçarmos, teremos uma condição melhor, porque entendemos que fazer o bem, quando nós fazemos isso verdadeiramente, de forma genuína, isso vai nos trazer uma condição melhor. Porque senão, imagina, se fosse tudo uma existência só. Por que então essa diferença, né, entre pessoas afortunadas e outras menos afortunadas, pessoas que às vezes têm uma condição muito diferente e isso se reflete muito, né, nos dias atuais? As pessoas dizem, porque tal pessoa é assim, tem uma condição melhor que eu e eu faço tanto esforço e não consigo. Qual é o propósito disso? Se nós pararmos para pensar, as dificuldades, elas querem nos dizer alguma coisa. Qual é o ensinamento?
quais são as privações que nós estamos passando hoje, que talvez por espírito é necessário, porque talvez em existências anteriores não soubemos aproveitar ou até mesmo usamos de forma errada. E isso está atrapalhando a nossa jornada evolutiva. Então, na existência atual, obviamente, vamos ter que lidar com certas privações, certas dificuldades, que é benéfico para nós. E talvez outros já passaram por isso, fizeram melhor as suas lições. Outra provocação. O que praticou o mal por não ter podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Veja, nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Na medida que vamos passando de existência a existência, as condições reencarnatórias podem nos colocar em adversidades. E quando nós erramos na ignorância, é uma coisa, mas quando nós erramos por vontade própria, é outra, É outro tipo de, vamos dizer assim, de consequência. Então, é uma provocação, Se nós não praticamos o mal, porque nós estivemos ali numa condição familiar, no meio social que nos deu condição de evoluir, obviamente que os bons exemplos fizeram parte dessa condição. E quando nós estamos ali no meio que muitas vezes não é um meio tão adequado, mas existe a diversidade, também é uma reflexão. Será que o espírito se esforçou? Será que o espírito, mesmo numa condição diferenciada, ele buscou também uma melhora, mesmo não tendo todo o apoio no entorno dele, não é? É uma boa provocação para que, mesmo nas dificuldades, nós podemos, através da doutrina espírita, que nos dá toda esta bagagem para que a gente possa se reformar, ainda que possamos estar em situações difíceis. Outra provocação. Trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar, civilizar os homens, mas, em contraposição, há um que fica esclarecido. Milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte destes últimos? Serão tratados como réprobos, ou seja, banidos, esquecidos, No caso contrário, o que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Ou seja, por que existe isso? Por que existe essa necessidade de trabalhar, de evoluir, de aprender? Imagine se Deus fosse impiedoso, que somente numa existência e nós nos equivocássemos, não teríamos nenhuma condição de mostrar a Ele que podemos melhorar, que podemos passar por aquilo de novo e vencer aquela dificuldade? Ou seremos condenados eternamente porque nós praticamos o mal, fizemos uma escolha errada, porque somos seres ainda inferiores e Deus, nosso Pai, sabendo disso, nos coloca diante das adversidades e provações para que a gente possa passar, evoluir e ter certeza que aprendemos aquela lição, Seguindo aqui, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam fazer nem o bem nem o mal? Se vão para o meio dos eleitos, por que esse favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Ou seja, não é? Imagine, quando nós desencarnamos ainda com pouca idade, numa tenra idade, ainda não tivemos experiências que puderam nos dizer isso ou aquilo, que nos pudesse colocar numa condição de seres evoluídos ou inferiorizados. Mas talvez, naquela existência, era o tempo que precisaríamos para cumprir parte de uma existência anterior, que por alguma razão nós não conseguimos concluir, e numa existência futura, desencarnamos em tenra idade. Então, quando nós buscamos explicação sobre essas coisas, e aí vem essa provocação de Kardec. Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? E aí sim vem. Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real, e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com que topem no caminho. Essas questões facilmente se multiplicariam no infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram solução. Então veja, temos o livre-arbítrio, fazemos nossas escolhas, e essas escolhas nos trazem as responsabilizações sobre elas. São as consequências positivas ou negativas. Respondemos por elas, aprendemos pelo amor ou pela dor, e faz parte da lei do progresso. Temos o arrependimento,
E através do arrependimento, Deus nos dá uma nova chance para que possamos fazer a reparação dos erros cometidos para conosco e para o nosso próximo. Então, a pluralidade das existências, aqui colocada pela doutrina espírita, explica muitas dessas situações que nenhuma outra consegue explicar, porque nós estamos levando em consideração a imortalidade da alma, ou seja, somos seres imortais, estamos momentaneamente ocupando um corpo físico, mas nossa trajetória ela é infinita. Iremos ainda, vir e voltar até que todas as nossas lições sejam aprendidas, vivenciadas, experimentadas, e aí sim a transformação moral e intelectual será completa nas nossas existências, ok? Eu agradeço mais uma vez o tempo e até a próxima semana, se Deus quiser.